Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Vocês se lembram muito bem de alguns escândalos, alguns casos que chamaram a atenção do mundo envolvendo o ex-presidente. Tem um que está rolando lá, que ele teria levado alguns documentos oficiais da Casa Branca para a casa dele. Mas esse processo, especificamente falando, que levou o Trump ao indiciamento na semana passada, é um outro processo. É aquele que envolve uma atriz pornô. Vocês se lembram que... Stormy Daniels. Exato, que falaram que ele tinha tido um relacionamento com ela e tal, e que ele teria entregado para ela uma grana. Só que essa grana seria de um fundo eleitoral. Aí teria um crime complicado para ele responder, um crime em curso. Uma coisa curiosa, né? O suborno não é crime, né? Não dessa maneira, pelo menos, nos Estados Unidos. O crime foi o desvio, em tese, de verba do dinheiro público. E lá você imagina como é que as coisas são tratadas. Imagine só como é que essas questões são levadas a sério. Só para quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a gente jamais vai saber dizer por onde está passando agora o carro de Donald Trump com batedores, porque eles estão em Nova York. Não faço ideia de que avenida seja essa, mas quem está no YouTube está vendo as imagens que a gente está recebendo, porque o trajeto dele até o Tribunal de Justiça, onde ele vai se entregar em Nova York, está sendo todo acompanhado por helicópteros, drones, e tem ali pelo menos uns 4 carros pretos, né? Em um deles está Donald Trump a caminho da Justiça nesse momento. Você dá um migué assim, ó, os carros estão passando perto do First Rio Avenue, Hudson, perto do Rio Hudson e se deslocando em direção ali ao Central Park. Nesse momento, as nossas aeronaves mostrando os carros dos batedores, ali a Quinta Avenida, um pouco à frente, a Times Square, um pouco mais à esquerda, e vida que segue. Pois bem, ele foi indiciado na semana passada. E nos Estados Unidos, o indiciamento ele vem com uma possibilidade de prisão. E quando nós falamos de um ex-presidente, é claro que o caso que o envolve, ele é tratado de uma forma diferente. Por isso que nós chamamos aqui o João Vieira, que é o nosso editor de internacional da Band News TV, um cara que tem uma familiaridade maior com esse tipo de assunto. Ô João, prazer te receber aqui. Conta pra gente aí. Você acha que há a possibilidade do Trump ser algemado, sair algemado, ser preso? Ou essa seria uma possibilidade remota? Boa tarde novamente, Joel, Ana, todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Realmente há muitas dúvidas ainda, né, nesse momento. Por quê? Esse processo ainda, né, e as acusações ainda estão sob sigilo. Ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer. Aliás, se soube que ele foi indiciado justamente por um vazamento à imprensa na semana passada. E aí, claro, rola toda aquela polêmica, aquelas sugestões do que vai acontecer, indicações. E também as fontes americanas ali ligadas ao caso, também ligadas diretamente a Donald Trump, já que você perguntou sobre algemas, Joel, a princípio não. Justamente para evitar coisas como um circo político, né, que a gente está acostumado a ver, a princípio se imagina que isso não vai acontecer. Esse tipo de rito, né, que acontece normalmente quando uma pessoa é indiciada. Até mesmo aquela foto, né, que os Estados Unidos lá eles chamam de mugshot, que é aquela foto que acontece logo depois da pessoa ser indiciada e tal. É possível que aconteça assim, mas já há fontes dizendo que não. Então ainda é muito incerto. Essas especulações ainda complicam bastante a gente cravar situações. Há as exceções porque se trata de um ex-presidente. Exato. E que tem uma grande parte da população favorável a ele. Teve protestos na frente. Exato. Então você tem que considerar tudo isso. Sim. Nós temos aqui no Brasil uma situação parecida envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não nesse nível, é claro, mas em relação à divisão do país. Lá nos Estados Unidos também há essa divisão. Nesse momento são 4, 5 carros pretos, o sexto aparecendo na sequência, um comboio mesmo escoltando e levando o ex-presidente Donald Trump para a justiça norte-americana. Quais são os próximos passos daqui para frente, João? Pois é, Joel. Esse caso que vai quase 20 anos atrás, viu? 2006 foi que aconteceu esse suposto, né? Supostamente aconteceu esse caso entre Donald Trump e a Stormy Daniels, que é uma atriz pornô, que disse anos depois que teve esse caso com Donald Trump, e aí então tivemos todo esse caso. Em 2016, só para a gente contextualizar, 10 anos depois, portanto, desse suposto caso, né, extraconjugal de Donald Trump, que é casado, tem vários filhos, aí o advogado de Donald Trump pagou $130 mil à Stormy Daniels. Segundo ele, em primeiro momento, saiu do próprio bolso dele, não teria sido Donald Trump que mandou fazer esse pagamento. Mas depois
aliás, poucos meses depois, ele disse, não, foi sim o presidente Donald Trump que mandou eu pagar, e ele inclusive acabou sendo reembolsado, e reembolsado com algum bônus. Além dos 130 mil dólares, mais quase 300 mil foram enviados à conta de Michael Cohen, o advogado de Donald Trump na época. E agora, claro, a gente tem que entender qual vai ser o traço que se vai colocar aí nesse caso. Donald Trump, então, já a caminho da corte ali de Manhattan, o tribunal de um dos distritos ali de Nova York, e deve ouvir, né? Vai ouvir todas, ao que se parece, mais de 30 acusações contra ele. E aí, à noite, inclusive, ele já está previsto, se não for de fato preso, né? Vai voltar para a Flórida, onde mora, e vai ali fazer um discurso. E, claro, teremos aí novas repercussões desse caso. O advogado Cohen, que foi quem levou, ou teria levado esse dinheiro a mando do Donald Trump, ele cumpriu pena. Sim. Foi preso, cumpriu pena. Ou seja, isso também é levado em consideração no meio desse processo aí. Não sei como devem ser as consequências para o Trump, mas se a justiça resolveu prender o advogado, é porque havia provas ali. Não somente provas, mas ele próprio acabou assumindo que realmente pagou aquela propina. Isso foi motivo de repercussão internacional também, eu me lembro muito bem desse assunto. Aninha, eu disse 6 veículos, mas não, vi uma outra imagem, uma imagem de baixo, como se fosse as equipes de Motolink que nós temos aqui no Brasil. Eu percebi ali muito mais carros, deve ter pelo menos uns 20 carros ali fazendo parte de um grande comboio, até mesmo caminhão. Exatamente, aliás, um momento raro em Nova York, né? Sem trânsito, né? Por onde eles passam, esse comboio vai com uma liberdade, né, para chegar ali ao destino, que é impressionante, não é típico de Nova York, pelo que dizem, né? Agora, uma pergunta que eu tenho, João, é sobre o futuro do Trump, né? Porque ele tem esse processo para responder, tem vários outros, como o Joel falou também, tem um que pode ser bastante comprometedor para ele, que diz a respeito daquela invasão que aconteceu ao Capitólio. Agora, tem uma diferença em relação à legislação americana e à brasileira, né? Ele, mesmo que seja de fato indiciado, tem aí a ficha dele suja. Isso não impede que ele concorra à presidência dos Estados Unidos, porque ele já é pré-candidato, né? É verdade. Ele anunciou já que é pré-candidato lá nos Estados Unidos, né? Assim como alguns partidos, o PSDB, por exemplo, tem uma eleição interna, né? Antes de definir quem é o candidato daquele partido. E Trump vai enfrentar ali os adversários internos. E ele disse que quer, sim, fazer essa disputa. Mas, como a Ana bem lembrou, não é necessário que ele seja... aliás, não impede, né, que ele seja candidato de fato, se ele for, como vai ser indiciado, se ele for condenado, coisas do tipo. A não ser que ele seja preso, né? Até que a justiça de fato defina ali que ele não deve se eleger, né? Ele é inelegível, mas pelo que a gente conversava no Band News TV mais cedo com a professora da USP, a Maristela Basso, parece ser bem difícil que isso aconteça até 2024, porque difícil é um processo que aconteça esse processo para considerá-lo inelegível, por exemplo. Porque é um processo que deve demorar pelo menos alguns meses. Na visão dela, isso pode durar, aliás, 1 ano e meio, 2 anos. Então, se a gente tem eleição no fim do ano que vem, 2024... Vai estar em curso ainda. Exatamente. Então, é possível que restem as dúvidas ainda nesse caminho. Agora, isso cai na base dele como nos Estados Unidos? Isso deixa os eleitores dele mais indignados, mais fervorosos? Tinha um pessoal na frente da Trump Tower, né? Onde ele está hospedado desde que chegou em Nova York, alguns apoiadores. Há uma expectativa também de que isso aconteça na porta do Tribunal de Justiça, a segurança está reforçada e tudo mais. Mas ele tem força ainda como candidato? Ao que parece até o momento, viu, Ana? Parece que sim. Embora ele tenha perdido, desde que saiu do cargo, um apoio. Tanto que a gente teve um crescimento do governador da Flórida, o Ron DeSantis, até mesmo a Nikki Haley, que foi embaixadora do governo Donald Trump na ONU. Eles foram crescendo ao longo do tempo e estão colocando internamente, lembrando que eles são, sim, pré-candidatos também. O governador da Flórida ainda não anunciou formalmente, mas se imagina que isso vai acontecer, também pelo Partido Republicano, pré-candidatos à presidência. E vão, então, como eu disse, disputar internamente essa única vaga com o Donald Trump. Então há uma divisão grande ali no partido. Mas, se a gente considerar aquela base mais extrema de Donald Trump, aí sim a gente pode considerar que essa é mais uma das falácias da justiça, segundo eles, é uma perseguição judicial. Até porque o procurador nos Estados Unidos, em boa parte dos estados, ele é eleito pela população. E no caso de Donald Trump, esse procurador, ele é democrata.
Então essa é mais uma ferramenta ali usada pelos opositores, aliás, pelos aliados de Donald Trump, os apoiadores dele, para imaginar que sim, esse é mais um caso de perseguição política. Para tentar desmontar um pouco dessa história que será levada muito a sério pela justiça norte-americana, mas independente de qualquer coisa, ele ainda é um cara forte, é um cara que tem um capital político gigante. Os carros já estão mais próximos ali. Eu tô com a impressão de que eles já estão chegando mesmo. A rua já estacionando tem ali, um movimento pequeno de trânsito, imagino até que esteja fechada para trânsito, para facilitar a chegada desse comboio, né? Na porta do tribunal, alguns curiosos estão afastados, tem bastante polícia e imprensa, obviamente, né? Muitos jornalistas que estão ali acompanhando, tentando registrar a chegada de Donald Trump. Os carros já pararam, né, Joel? Já pararam, então certamente ele chegou, daqui a pouquinho deve sair. Ô, João, muito obrigado, viu? Agradecendo o nosso João Vieira por ter vindo aqui, nos atendido muito bem, como sempre, na Rádio Bandeirantes. Um abraço para você. Espero que você retorne o quanto antes, tá bom? Um abraço, Joel. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Espero mais vezes aqui. Muito obrigado. Valeu, ele tá usando o mesmo terno que todos os seguranças dele, mas o Trump a gente reconhece de longe por causa da pele alaranjada e o cabelo amarelo. Né? A cabeleira foi muito bem identificada pelo drone ali, um drone high definition, que está nesse momento lá bem no alto ali, focado, acho que praticamente em cima da cabeça de Donald Trump. Já entrou ali no recinto. Já entrou na justiça, sem nenhum tipo de tumulto. O esquema de segurança que foi pensado deu certo. E agora que ele chegou, a gente tem algumas imagens do chão mesmo, né, que também estão no nosso YouTube, mostrando que a área está toda isolada, com aquelas grades, né, de ferro, móveis e tal, que o pessoal colocou ali. A CT de Nova York, né, colocou ali. Então ele chegou sem nenhum grande tumulto. Os batedores abriram o caminho, o trajeto foi rápido, agora é ele depor. A expectativa é de que ele se considere, diga, né, que é inocente no caso. Alguém admite culpa, é raro da gente ver, né? Inclusive. Vamos acompanhar, então, esse indiciamento formal, né, que vai acontecer dentro de instantes. Pelo menos nas imagens que nós vimos, de helicóptero, de drone, não percebi grandes aglomerações. Não, pouca gente. Agora, em um ângulo ali que já está sendo captado por uma equipe de baixo, bem pertinho ali do tribunal, você vê muito mais equipes de imprensa, né? Eu tô achando que só a imprensa entrou ali, viu, Joel? Me parece que os curiosos estão mais afastados. Os apoiadores, alguma coisa assim, devem ter ficado mais afastados. Porque durante o trajeto, é claro que a escolta aérea ela foi feita por um helicóptero de uma equipe de transmissão lá dos Estados Unidos. E agora, essa imagem mais parada, você pode contar também com os drones. Mas mesmo nesses dois trajetos, nesses dois equipamentos aí, eu não vi a presença de grandes aglomerações. Não, só tô vendo gente falando, olhando para a câmera, gente tirando foto. É tudo dos nossos mesmo, Joel. É tudo imprensa que tá ali na frente mesmo. E quanta gente, hein? Eu tô imaginando ali que deve ter para lá de 200 pessoas, pelo menos, de um lado da calçada. Do outro lado, onde fica a entrada do prédio, né, da Justiça de Nova York, a área toda cercada com essas grades e muita polícia, muita força policial para evitar a aproximação.